368, pedido de informações sobre a situação que envolve a aplicação de multas aos cidadãos e cidadãs de nossa cidade referentes às questões de postura. Autoria do vereador Paulo Tadeu Silva da Arcade. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e todos os que nos assistem, os servidores aí da casa, muito boa tarde. Esse requerimento, ele tem como objetivo entender alguns... Se é que é possível entender, né? De vez em quando eu até tendo a desistir de compreender qualquer coisa que venha dessa administração. Mas vejam só, nós indicamos, enquanto Câmara, nós fizemos uma discussão, nós indicamos a necessidade de manter minimamente a segurança alimentar das nossas crianças nas escolas. Isso ficou para depois, está sendo feito parcialmente, com atraso imenso, como se as pessoas pudessem esperar para comer, para sobreviver. Então, nós vivemos um momento trágico na economia mundial e também, por consequência, na economia do país e na economia local. Tem muita gente que confunde, tem muita gente que acha que esse problema econômico é porque as pessoas não podem sair de casa. Então, aí dá uma solução mais simplória possível. Vamos sair de casa, vamos comprar. E, a rigor, essa crise já vinha anteriormente a essa questão da pandemia. O ano passado mesmo, o crescimento do Brasil foi pífio, não existia ainda nenhum indicativo da pandemia. Poucos negócios, queda na produção industrial, enfim, essa crise já se insinuava fortemente para esse ano. Claro que, com toda essa situação da pandemia, a situação se agravou enormemente. Eu estou colocando esse preâmbulo para dizer que o debate sobre economia ele não é só número. Nós estamos falando de pessoas. As pessoas estão desempregadas. As pessoas que trabalhavam com faxina não estão fazendo faxina. E não são todos que têm o cuidado de continuar pagando por esses profissionais. E aí a prefeitura mantém o seu cotidiano de notificações e de multas das pessoas. A administração mantém como se nada tivesse acontecendo. Quem trabalha na fiscalização está cumprindo o seu papel. E, evidentemente, não se trata aqui de pedir qualquer flexibilização em relação àquelas questões mais contundentes, que ameaçam a vida das pessoas, que ameaçam a saúde das pessoas, que colocam em risco a integridade física. Não se trata disso. É evidente que alguns descumprimentos de regras básicas de convivência social e urbana têm que ser punidos. Mas agora, ir para os bairros, multar pessoas pobres porque não fizeram calçada em plena pandemia? Aonde está o coração dessa gente? Aonde está a sensibilidade dessa gente? É um caso aqui que chegou até mim de uma faxineira que não está trabalhando, está fazendo pão em casa para sobreviver com filhos e netos, que recebe uma multa de R$ 500 por falta de calçada. Isso me parece um nonsense, surrealista. Se não pode ajudar, prefeito, pelo menos não atrapalha. Ainda em discussão. Então, vamos fazer a votação do requerimento 368, de autoria do novo vereador Paulo Tadeu. Algum vereador se posiciona contrário a esse requerimento?
Aprovado por unanimidade. 370, pedido de informações quanto à destinação de recursos na ordem de R$6 milhões, repassados ao município de Poços de Caldas pelo governo federal para combate à pandemia da Covid-19, autoria do vereador Lucas Carvalho de Arruda. Em discussão? Vereador Lucas Arruda, gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, a palavra? Com a palavra, vereador Lucas Arruda. Esse requerimento é no sentido da gente acompanhar essas ações maiores. Tem até o pedido da vereadora Lígia, mas eu acho que não se encaixa nesse requerimento meu, porque é um volume de recurso maior, são medidas aí que não serão tomadas muitas imediatamente, então é no intuito de saber onde que já foi gasto esses recursos e onde que estão sendo planejados as outras intervenções com esse recurso federal. Muito bem. E os valores de cada uma. Ainda em discussão, fica à vontade, vereador. Não, está tranquilo. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Magalhães. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Lucas Arruda. Um requerimento importante na atribuição de fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. E só ressaltar que quando nós enviamos aí a sugestão ao Executivo para criar no portal da transparência uma prestação, realmente a transparência dos recursos especificamente utilizados para o combate à pandemia, para que pudesse facilitar. A exemplo disso, algumas cidades ela têm adotado essa ação de criar e alimentar diariamente, é um trabalho diário, para que a população, para que os órgãos de fiscalização, Poder Legislativo, possa acompanhar a aplicação desses recursos, possa acompanhar os valores que estão sendo destinados. Então, vale, importante essa ação, mas vale também que tomara que o Poder Executivo ainda possa, o prefeito Sérgio, possa adotar essa forma de facilitar e criar dentro aí do site da prefeitura um ícone aí na página para facilitar a transparência dessas informações, né, em relação aos recursos utilizados ao combate à pandemia. Mas é só uma observação, mas cumprimento aqui o vereador Lucas Arruda. Ainda em discussão? Presidente, eu gostaria da palavra. Com a palavra, vereadora Maria Cecília. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, eu gostaria de até cumprimentar o vereador Lucas, mas a gente tem que entender um pouco do fluxo, como que vai ser, né? Se esses recursos já chegaram ao município, né? Porque a prefeitura tem que criar um crédito especial, e esse crédito especial tem que ser encaminhado à Câmara, para que a Câmara possa aprovar, porque são recursos que não estavam previstos no orçamento. Então, a prefeitura não tem como fazer a destinação e aplicação desses recursos sem ter essa criação desse projeto de lei de crédito especial e aprovado por todos os vereadores. A gente já vem falando isso há muito tempo, mas até agora não teve a movimentação. Inclusive, na participação do secretário de Fazenda, numa das nossas reuniões, eu cheguei a questionar o secretário sobre isso, e ainda eles estavam analisando qual era a melhor possibilidade e a viabilidade de encaminhar esse projeto. Então, acho que é importante esse alerta ao Poder Executivo para que ele possa encaminhar esse projeto de lei. Sem isso, ele não pode fazer a movimentação desses recursos e não pode fazer a aplicação. Também informar, eu acredito que o vereador Pedro tem toda a razão, e isso daí já é uma norma federal, que todos os recursos do Covid, ele tem que ser disponibilizado no portal da prefeitura, como se fosse um canal especial de transparência dos atos.
Eu lamento, senhor presidente, senhores vereadores, o que a gente vem vendo ocorrer aí nas cidades, né? Principalmente no Rio de Janeiro, aquele governador que, me perdoe a palavra, mas não tem compromisso com a população, é um genocida que está usando os recursos públicos e na maneira mais sórdida possível, com corrupção e desviando esses recursos públicos que seriam para salvar as vidas. E é lamentável a gente ver isso. Poços de Caldas, nós não vimos isso, é importante lembrar e deixar registrado isso, né? Nós não vimos nenhum caso de corrupção dentro do município de Poços de Caldas. Isso daí eu venho acompanhando os gastos, a gente vem cobrando insistentemente, e é importante lembrar. Mas é importante lembrar que tem que ter esse canal de transparência, como o vereador Pedro diz, porque é uma norma federal, é obrigatório o município, e a gente já viu que está passando da hora dele fazer esse canal de comunicação e dar mais transparência nas ações, principalmente em relação às informações do Covid. É só para completar a informação aí para os colegas vereadores. Obrigado. Então, nós vamos colocar em votação. Algum vereador ainda gostaria de fazer uso da palavra? Então, vamos colocar em votação o requerimento 370, de autoria do novo vereador Lucas Arruda. Algum vereador se posiciona contrário a este requerimento 370? Aprovado. Vereador Pedro, estamos sem a sua imagem. Vereador Pedro, estamos sem a sua imagem. Aprovado por unanimidade. Próximo.